esse início de trabalho. Eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem que lembrar que tem que se fazer muito esforço. E o esforço é bem interessante, porque é um esforço do coração. Esse esforço do coração é aquela coisa boa assim de quando carrega uma criança. Do jeito que aquela criança está sendo carregada, aquele adulto está com muita atenção e sentindo todo o movimento da criança. Então é um esforço que é com o coração, porque quando a pessoa utiliza a parte interna do corpo, ela então utiliza os pequenos nervos. Então esses nervos, quando tem um movimento, ele já sentiu antes, então ele antecede na condição do movimento físico para segurar o peso. Então nosso trabalho é assim, a pessoa precisa de continuar fazendo o esforço com ela. E tem que lembrar que sempre o benefício é para aquele que fez o esforço. A gente vai observando assim, no caso de formação de criança, e que aquela criança ajudou os adultos ali naqueles afazeres, a criança ajudou um tanto, mas aquele tanto foi um tanto bom para aquela criança, porque um tempo depois a gente vê que aquela criança está mais esperta e a cor daquela criança está mais bonita. Então na nossa vida diária temos que fazer esforço, e o esforço sempre traz a recompensa para aquele que fez. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Páscoa de 1932. Então a pessoa tem que lembrar que o estudo do livro Na Luz da Verdade é para o espírito da pessoa. Tem que lembrar assim, que quando o espírito atua, a pessoa muda. Quando a pessoa fez um esforço para assimilar as informações, as instruções, ela tem uma alteração na sua vida. Ela melhora no seu ambiente de trabalho, ela melhora consigo, ela melhora na sua moradia. Nós temos que lembrarmos também que toda época da nossa existência vem anunciando as transformações universais. Então a transformação universal sempre houve as anunciações. Nós sabemos assim que há 2000 anos Jesus trouxe a possibilidade do espírito humano voltar para o paraíso, abrir de volta o caminho que ele abriu. Naquele tempo era suficiente a pessoa ter fé. Hoje é necessário que a pessoa tenha o conhecimento. Então, 2000 anos depois, todas essas advertências, a pessoa tem que ser bem coerente com ela mesma, que ela precisa de conhecer os ensinos. Depois, nós sabemos assim, vem anunciando as transformações da época atual. E também teve a anunciação da Atlântida. Os espíritos humanos sempre são auxiliados com as anunciações. O livro Na Luz da Verdade é para a nossa época, para as transformações atuais. Então muitas pessoas acham assim que vai ser para um período longínquo. Sempre existiu essa protelação, porque antigamente, num período anterior, através das reencarnações, a pessoa podia fazer os resgates da sua vida. Hoje a gente sabe assim que já vem colhendo aquilo que vem plantando. Então, num período recente anterior, falava assim que o pai comportou-se, o filho colhe aquele comportamento e o neto fica com a consequência. Mas hoje está bem rápido. A pessoa faz e logo em seguida ela já vê a consequência. Estudar o livro Na Luz da Verdade tem que possibilitar que o cérebro da pessoa pare de fazer as observações, as interferências. É bem importante assim, porque numa aula de atividade motriz, um professor dá de uma maneira aquelas informações. Então aquelas aulas têm sempre um objetivo. Então um professor põe naquela aula a sua característica. No outro horário, no outro dia, tem um outro professor que vai dar as mesmas informações, as mesmas instruções, com outras modalidades. Então o aluno tem que analisar assim, que ele está vendo um jeito de fazer aquelas aulas e o outro jeito daquele outro professor. Mas o aluno, quando ele tornar-se um professor, ele vai ter que ter o jeito dele. Ele não vai poder trabalhar nem com o jeito desse professor, nem com o jeito do outro professor. Então a característica dele.
Então o livro Na Luz da Verdade é assim. A pessoa tem que lembrar que não é com o cérebro. Com o cérebro é aquela condição de fazer a observação da aula de um professor e da aula de outro professor. E ele mesmo esquece que ele é que tem que desenvolver a maneira para ele tornar-se um professor. Então é muito mais sério do que ficar fazendo as observações. O que ele necessita é aprender as duas maneiras. O livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que estudá-lo e tem que possibilitar que o seu espírito manifesta. Então as informações é para o espírito. E é bom que a pessoa vai percebendo que através do costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, de ter o método, ela vai observando assim, que ela vai compreendendo. Então é muito comum uma pessoa que começou a estudá-lo falar assim, eu não compreendo. Não compreende porque tudo que nós sabemos, nós trazemos para baixo. Todas as informações, todas as instruções que nós recebemos, nós fazemos comparação. E como ele encontra-se numa condição superior, temos que nos elevarmos para conseguir mudar dentro de nós os conceitos. Porque não é um conceito que nós recebemos agora. Então nós já trouxemos os conceitos errados. A nossa Constituição é a Constituição dos nossos pais. Se nós nos encontramos assim, numa condição degradados, porque fala-se que somos evoluídos, mas se fôssemos evoluídos, nós não estaríamos vivendo numa terra suja, com rios sujos, sujando o ar. Então, uma pessoa evoluída, ela não sujaria o ar, a água, não sujaria a terra, não estragaria. E a gente vai observando assim que os animais que são criados soltos, eles não poluem. Eles não estragam. Então existe esse equilíbrio entre os animais e existe o desequilíbrio entre os seres humanos. Uma elevação interna para melhorar o nosso entendimento, a pessoa tem que ser muito cuidadosa, ela tem que fazer muita observação com ela mesma. E nós não podemos trabalhar naquela condição de ficar cismando. Temos que lembrarmos assim, aquele que fez, ele fez. E aquele que ficou cismando ficou para trás. Então a transformação vem com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. E tem muitas coisas assim, bem simples, que é a diferença das coisas. A pessoa tem que lembrar que existe a parte espiritual. Tanto é verdade que nasce uma criança e aquele adulto, sem questionar, segue a tradição do que ele recebeu. Então ele quer que aquela criança receba um batismo. Procedimento muito comum. O adulto que está querendo que aquela criança receba este ato, ele teria que fazer uma reflexão de que importância tem esse ato, qual é a significação, como ele compreendeu esse ato para que ele quer que aquele seu descendente receba esse ato. O espiritual, qual é a finalidade que ele está fazendo na vida para ter o espiritual na sua vida, porque a responsabilidade é dele. Ter levado aquela criança para receber o ato não tem importância e também não tem nenhum significado. Aquele que vai realizar o ato não quer dizer que ele se encontra ligado à luz e que tem a capacidade, porque ele pertence àquela organização, não quer dizer que espiritualmente ele encontra-se ligado para ter esta capacidade de realizar esse ato. Então o que vai acontecer é o material. E a gente vê assim que é o material, porque depois tem bebidas que contêm álcool, tem coisas degradantes. Do espiritual nada sobrou. Sobrou um ato que a pessoa conhece e agora ela quer que o seu descendente passe por aquela situação. Páscoa de 1932. Então nós temos que aprendermos a fazer a diferença de ir observando que o espiritual é superior, que o material tem muita importância, mas se a pessoa utiliza a energia errada, o seu corpo, que é material, vai ficar prejudicado. Se falta o espiritual na vida da pessoa, ela então vai também perder a consideração daqueles com quem ela conhece, daqueles com quem ela relaciona. É uma condição física e é uma condição verdadeira.
não é mais ou menos, é uma condição que a gente pode observar na vida daqueles que são nossos conhecidos, ou na própria vida. Por que que a pessoa se encontra agora na sua vida sem a consideração dos seus semelhantes? Que é individual o trabalho de ter o esclarecimento. Não é falando para a pessoa, é como ela se esclarece com ela mesma desta confusão, de fazer uma mistura do material com o espiritual, do enteal, e assim nós vamos caminhando, só que tem a consequência, porque nós temos um tempo de viver na matéria grosseira. E se nós transgredimos as leis que o Criador instituiu, então nós nos tornamos inseguros e também temos a diminuição de saúde do nosso corpo físico. E tem muitos casos da pessoa também perder a condição de lembrar o próprio nome, de lembrar do ambiente em que ela se encontra e qual é o procedimento que ela teve que ter. É muito sério assim, porque quando uma pessoa já se encontra num grau assim, não tem como auxiliá-la. Mas aquele que se encontra caminhando e que ainda não passou por uma situação assim, qual é o procedimento que ele precisa de ter para melhorar a sua velhice? Cada pessoa tem que ser muito coerente com ele mesmo durante a vida toda. E é muito importante assim, não é uma aceitação, é uma compreensão, é um esforço a pessoa ter que estudar o livro Na Luz da Verdade, de saber assim que é para a nossa época e que nossos conceitos estão todos errados e que a pessoa precisa de melhorar a sua maneira de ver o mundo. Não é retirando da sociedade que a pessoa vai ter esta capacidade. É na sociedade, é no convívio diário, é no esforço diário que cada um precisa de ter com ele mesmo. E esse esforço a pessoa tem que lembrar assim, que é a vida toda. Porque para todas as coisas na vida, a pessoa vai alinhando. No seu trabalho ela vai alinhando, ela vai tendo um aprimoramento nas suas atividades, nas suas responsabilidades. Fica bem fácil assim de observar uma mãe prestimosa, um pai prestimoso, tem um filho numa determinada idade que frequenta o ambiente de escola, então ele está sempre alinhando-se com o filho nas responsabilidades que o filho tem, que foi pedido a ele no ambiente de ensino. Então ele está sempre verificando para que aquele filho não tenha um descuido, para que aquele filho mantenha-se na condição de ter a capacidade para o ano seguinte, para as informações do ano seguinte. Então, sempre recebemos as advertências. E aqueles que recebem as advertências e seguem os ensinos de acordo, eles são beneficiados. Então, as transformações sempre aconteceram. E é bom a pessoa lembrar assim, sempre existiram os que fazem as protelações. Mas para tudo na vida tem um tempo. Um tempo seguinte a pessoa já perde a oportunidade. O caso daquele que já se encontra na fase da velhice e que perdeu a memória, que perdeu a condição do seu corpo físico, não tem como auxiliá-lo. Mas aquele que se encontra ainda estudando o livro Na Luz da Verdade, ele ainda tem a possibilidade de orientar-se. Então a orientação é sempre de dentro. Porque quando a pessoa para um pouco com o seu centro intelectual, com o seu centro motor, então fica fácil assim ter a possibilidade da manifestação do Espírito. E a manifestação do Espírito é aquela condição muito importante assim que vem pela intuição. Então a pessoa tem uma responsabilidade, está apresentando muitas limitações nessa responsabilidade, então ele recebe de dentro a forma para ele continuar tendo a responsabilidade que possibilita de uma maneira melhor, mais fácil. Então, quando a pessoa tem esta vontade de melhorar-se, a melhora tem que ser de dentro. Não é uma melhora mais ou menos, porque é de dentro que a pessoa vai apresentando a transformação, vai apresentando a mudança no relacionamento, na moradia, no seu ambiente de trabalho.
E essa mudança a pessoa vai confirmando assim, porque tem a transformação também na parte física do corpo da pessoa. Aqueles que têm a capacidade de começar a perceber-se, vai confirmando que existe essa transformação. Vai vendo assim que o jeito que a pessoa agora posiciona na vida, vai tendo a consideração daqueles que num período recente não tinha. Nós irradiamos. Então, quando fala-se que precisamos de respeitar as outras pessoas, precisamos de respeitar, mas a maneira para respeitar aquele que não merece a consideração é nos ausentando. É de dentro que a pessoa tem que desenvolver a condição de ser respeitada. Aquele que não merece a consideração, conviver com ele, aquele que está relacionando, tende a descer, porque não tem como fazer com que ele melhore, com que ele se eleva. Se ele estuda o livro na luz da verdade, ele vai elevar-se. Mas se ele não estuda, não tem como fazer com que ele tenha esta elevação. Então as transformações é sempre de dentro. Numa profissão, aquele que qualificou, que conhece aquela profissão e que é responsável por aquele setor, por aqueles afazeres, quando chega uma pessoa que precisa de algo daquele setor, pede a ele. Essa responsabilidade ele tem e ele faz irradiar essa responsabilidade. Então fica bem fácil assim da gente ir observando que é de dentro uma transformação. Nós sabemos assim que tem essa importância a transformação da pessoa, do jeito que tem a transformação na vida externa, na condição da sobrevivência da pessoa, porque se vai ter uma transformação numa determinada localidade, aqueles que se encontram naquela localidade recebem a orientação para sair. Muitos saem, e os que ficam, durante um tempo eles têm a possibilidade de sair. Um tempo depois eles também não têm a possibilidade de sair, porque a pessoa acha assim que vai continuar tudo como se encontrava anteriormente. Mas quando tem a transformação geográfica também, a transformação do solo. Então a pessoa contava com o que ela imaginava, mas não contava com uma parte que ela não tinha noção. Essa condição interna da pessoa ir vendo, porque tudo anuncia. Então as anunciações sempre apresentam uma clareza. Então, na nossa vida, a pessoa sabe assim que ela pode caminhar numa determinada função, com uma determinada atividade, durante um tempo. Um tempo depois, ela tem que saber assim que ela não pode mais caminhar com aquela responsabilidade. Ela tem que ter uma transformação dentro dela. Isso a gente vê muito assim com aquelas pessoas que têm uma responsabilidade administrativa ou uma responsabilidade física com determinados afazeres físicos. Durante um tempo, a pessoa consegue fazer aquelas responsabilidades. Um tempo depois, ela delega a responsabilidade para outras pessoas, porque ela sabe que ela não dá conta de corresponder. Também aquele que cuida de animais sabem assim que aqueles animais que ele utiliza têm um tempo para serem utilizados. Se o animal tem uma presteza, tem uma liderança, ele utiliza daquele animal sem colocar carga no animal, somente para que o animal continue liderando, porque é muito importante para o trabalho daquela pessoa continuar tendo uma liderança entre aqueles animais. Mas na nossa vida interna, a liderança é nossa. Nós é que temos que ir convivendo com as limitações que nós temos e temos que desenvolver uma maneira para mudar a norma do tempo e do espaço, porque sempre quando nós percebemos, aquelas limitações já estão atuando. Então, mudar a norma do tempo e do espaço é ver o procedimento que temos dentro de nós que possibilita aquelas manifestações. Quando a pessoa muda dentro dela a norma do tempo e do espaço, e essa condição a pessoa pode receber o auxílio do livro Na Luz da Verdade. Quando ela estuda, ela entra numa condição de ter paz e de ver antes o caminho que ela precisa de caminhar.
Então a mudança da norma do tempo e do espaço é assim, é ver antes aquilo que nós precisamos, ver antes aquelas tendências que nós temos e como nós temos que ter o procedimento. Essa condição assim das compensações do espiritual com o espiritual, do material com o material, do enteal com o enteal. E a pessoa sempre tem que lembrar assim, que sempre vieram os mensageiros nos instruindo, nos trazendo as informações, nos trazendo as advertências. Então nós sabemos assim que muitos falam do amor, mas o amor que nós temos o conceito é de um amor que tem uma permissão. Mas nós tínhamos que fazer uma observação com aquele que tem um animal, um cachorro, por exemplo. Ele só dá o amor para aquele cachorro não apresenta uma serventia. Então ele tem que dar o amor, ele tem que dar a justiça, o animal tem que ter um limite e ele dá a pureza, porque quando ele quer aproximar-se daquele animal, aquele animal apresenta uma serventia. No nosso relacionamento com pessoas, nós não fazemos esse trabalho, nós não verificamos a procedência da pessoa, não procuramos conhecer a idoneidade daquela pessoa, o passado daquela pessoa. No relacionamento, nós simplesmente aceitamos. Então, esse tipo de amor sempre tem consequência. E é bem interessante, porque muitos adultos, quando têm filhos, se a gente observa, todos nós temos que ter um limite. Essa naturalidade da gente ir fazendo um trabalho conosco mesmo, de ir observando assim. Tem um ensino muito importante que fala que aquilo que plantas colhe. Se tem um equilíbrio, a pessoa sempre vai ter o equilíbrio. O impulso que o Criador nos possibilitou para que nós tivéssemos a condição de vivificar o nosso corpo, então o nosso espírito também ele é vivificado. Porque sempre a gente tem que ter uma esperança, e a esperança é sempre nos ensinos. Se a esperança está sempre nas coisas de matéria grosseira, então essa esperança também, quando a pessoa realiza aquilo da matéria grosseira, o propósito dela é realizar novamente. Mas com o espírito é diferente. A pessoa vai ampliar o seu saber e ela vai vendo assim que ela precisa de ter um melhor aprofundamento. Então é diferente quando a pessoa trabalha com as coisas espirituais. O esforço de conhecer o livro na luz da verdade é para a própria pessoa, ela ter a condição de manter-se equilibrada, porque aquele impulso que nós recebemos, que o Criador nos possibilitou para continuarmos tendo o movimento, para continuarmos tendo a nossa esperança, porque o que vivifica o nosso corpo é o nosso espírito. Então a matéria grosseira, ela é vivificada e ela é transpassada pelo enteal. A gente vai observando assim. Se não é transpassado pelo enteal a matéria, então ela também não tem vida, não é vivificada. Então o nosso corpo é a mesma maneira, ele é transpassado pelo enteal e ele é vivificado pelo nosso espírito. Conhecer o nosso corpo e saber a possibilidade que nós temos para usar o nosso corpo, de ir usando o amor conosco. Então tem que lembrar assim, que nós temos que fazer esforço. Então a pessoa pode encontrar-se cansada, mas ela tem que fazer o esforço de fazer o corpo sair da cama na hora que precisa. Porque se vai protelando, vai protelando. Então esse amor sempre tem que ter uma justiça, sempre tem que ter um equilíbrio. No nosso relacionamento é a mesma coisa. Auxiliar uma outra pessoa é sempre nesta condição do equilíbrio, possibilitando assim que aquele que é auxiliado, ele também receba a justiça e ele receba a pureza. Tem que lembrar que os auxílios não é com as coisas materiais. Com as coisas materiais, ficaria aquele que está recebendo numa condição de privado, porque ele não tem as coisas materiais, então como é que ele vai retribuir? E se todas as coisas na natureza têm um equilíbrio, independente da pessoa, existe o equilíbrio. Se a pessoa tem
um relacionamento bom com a natureza, então ela sempre vai ter um retorno bom da natureza. Se ela tem um equilíbrio, um plantio, e se ela cuida daquele equilíbrio, daquele plantio, naquele plantio ela vai ter o retorno dos frutos que aquele plantio vai proporcionar. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. Nos apresentarmos numa condição de seguros para uma época seguinte. Então, a época seguinte, independente que aconteça qualquer coisa, a pessoa se encontra numa condição muito boa. O equilíbrio, ele vai possibilitando assim a pessoa ir caminhando. Se a pessoa descuida e acontece um imprevisto, dentro da pessoa ela pode descer. Com o auxílio do livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai resgatando e ela volta para um nível anterior. Se ela descuida e se acontece um outro imprevisto, ela desce mais ainda. O outro imprevisto pode ser uma informação que ela ficou muito preocupada com aquela informação e outras responsabilidades assim. Voltar para o nível anterior já é mais difícil, porque a pessoa aí já desceu a primeira vez com um imprevisto, a segunda vez com outro imprevisto. Então nós não podemos permitir que isto aconteça. Então nós temos que mudar a norma do tempo e do espaço, de ver antes aquilo que está acontecendo e nos esforçarmos para conhecer direito o livro Na Luz da Verdade. Porque na época de Jesus era suficiente que a pessoa tivesse a fé. E nós temos que lembrarmos assim, que quando estudamos, sempre fazemos um comparativo, mas não tem comparativo. Nós temos que tirar o antigo. Então, quando fala assim que tudo terá que se tornar novo no reino do milênio, está falando assim que tudo que nós aprendemos não tem serventia. Isso fica bem fácil assim da gente observar através do amor. Atualmente o amor é sempre naquela condição de doar. E a vida não é desta maneira, não é doar. Porque aquele que tem, ele tem porque ele possibilitou que viesse a ter. Páscoa de 1932. O espiritual com o espiritual, o material com o material, o enteal com o enteal. Não podemos fazer a compensação do espiritual que a pessoa recebeu através de uma lucidez que ela teve, de uma condição boa que apresentou na sua vida, não é somente na vida material da pessoa. Surge dentro da pessoa uma beleza, uma alegria, um trabalho que a pessoa fez, que outro recebeu aquele trabalho, que ficou muito feliz de ter recebido aquele trabalho. Existem outros valores. Então, existem muitas compensações. Então, cabe a cada um agradecer por aquilo que ele recebeu. Então, o espiritual com o espiritual, o material com o material e o enteal com o enteal. Então, todo um esforço que nós fizermos, nós vamos fazer para nós mesmos. Então, esse equilíbrio é a vida toda. E toda época, a pessoa vai caminhando com ela mesma. Nenhuma pessoa pode colocar a esperança dela para outra pessoa, para outras coisas, porque as outras coisas, as outras pessoas sempre são móveis na vida. Na nossa perspectiva, precisa de ter uma segurança interna, de ir caminhando, de ir solidificando aquilo que nós estamos fazendo. Cada pessoa tem que ser muito coerente com ele mesmo durante a vida toda. E é muito importante assim. Não é uma aceitação, é uma compreensão, é um esforço a pessoa ter que estudar o livro Na Luz da Verdade, de saber assim que é para a nossa época e que nossos conceitos estão todos errados e que a pessoa precisa de melhorar a sua maneira de ver o mundo. O livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que estudá-lo e tem que possibilitar que o seu espírito manifesta. Então as informações é para o espírito.